TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Tudo bem, Preventino? Tudo legal! Estamos prontos para mais um programa? Sim. Momento da Saúde. Com certeza! Nosso convidado hoje é o Dr. Fernando Ferri. Fernando Ferri, um carioca aqui do lado das Minas Gerais, né? Um prazer ter você aqui junto conosco, muito Fernando. Prazer. O prazer é meu e queria agradecer muito a hospitalidade aqui de Varginha. Sempre foi característica nossa receber bem as pessoas muito bem recebido aqui. Em todos os lugares, assim, estou muito comovido, estou muito agradecido a todos. Nós estamos explorando aí o Dr. Fernando Ferri, porque ele esteve ontem aqui em Varginha, lançando um livro do nosso amigo Gustavo Canalonga, que é Revirando a Lata do Lixo, um tema voltado sobre a especialidade do Dr. Fernando Ferri, que é a questão da AIDS, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Bom, Fernando, você então me conta um pouco sobre sua trajetória aí, como é que está um pouco do que era a AIDS e o que é agora, como está sendo abordado aqui no nosso país essa questão. Bom, eu entrei em contato com os pacientes com AIDS na faculdade no ano de 1995. 95? Isso há 19 anos atrás. Naquela época era uma coisa muito ruim porque todos os pacientes faleciam. Verdade. Era uma época... Aqui em Varginha começou em 82, sabe, Fernando? Foi um dos primeiros casos, um professor aqui na nossa cidade, um médico muito conhecido aqui, que fez o primeiro diagnóstico. E eu tive o primeiro paciente meu com AIDS em 85, sabe? Era uma coisa muito triste realmente, né? A expectativa, a perspectiva de vida desses pacientes mudou muito. E você começou lá já em 95, pegou 95. Uma época áurea já, É uma época Fernando? muito ruim, porque você interna o doente para tratar e você espera que ele recupere. E apesar de você fazer tudo, esse paciente morria. Uhum. Bom, a partir de 96 surgiu o que se chama hoje de coquetel. O coquetel antirretroviral. Que o Ministério da Saúde não gosta muito que a gente chama de coquetel porque lembra muita coisa de festa. Coquetel você toma numa festa, isso não tem festa. Mas todo mundo conhece como coquetel. Uhum. Mas é uma mistura de drogas que conseguiu reverter essa mortalidade. Mudou tudo, né? Mudou completamente. Uhum. Então a AIDS ela tem um histórico. Naquela época, a AIDS era uma doença de grandes centros, é uma doença de homossexuais masculinos. Grupos de risco, falava grupos muito de risco. Grupos de risco, hoje não se fala mais em hemofílicos, eram usuários de drogas. Uhum. Então você tinha um público, né, bem característico e localizado nos grandes centros. Hoje ela mudou esse perfil. Está se espalhando para o interior por conta do turismo. Está atingindo mulheres, está atingindo principalmente idosos e as crianças, porque esse vai ser um dos grandes problemas que o Ministério da Saúde vai enfrentar, já está enfrentando, que é a epidemia crescendo entre as crianças de 13, 14, 15 anos. Você acredita que a falha é displicência, há uma falha na prevenção? O pessoal está anestesiado com relação ao tema? É porque não morre mais ninguém. Então nós vimos, né, o Fred Mercury morrer. Nós vimos o Cazuza morrer. Falar nisso, não posso deixar de perguntar. Parece que o senhor tratou do Cazuza? O senhor teve essa... Não tive. O meu chefe... Foi o seu chefe no seu serviço que tratou desse artista aí. Uhum. O Hospital Universitário Gafreguini, lá do Rio, é da Universidade Federal... EFIO, né? Não, é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. Sim. É diferente da UFRJ. Que é o serviço especializado em tratamento de doenças com AIDS. Isso. Foi Centro Nacional de Referência em AIDS. Uhum. E hoje nós temos 3.200 pacientes com HIV em tratamento. E esse público é só lá do Rio de Janeiro ou tem pacientes do país todo? Nós temos pacientes até de Angola.
Até no Pacientes exterior de África chega e vêm, tratar lá pacientes no argentinos, hospital. angolanos, tem um francês, eles vêm fazer o tratamento aqui 2 vezes por ano, eles pegam um avião e vão lá para fazer o E tratamento. o que diferencia, quais as características principais lá do serviço de vocês para ter essa abordagem? É um hospital exclusivo para AIDS? Não, é Não, é um setor hospital só, escola hospital universitário, universitário. mas que tem um quantitativo de pacientes muito grande. Então, muitas pesquisas, muitas pessoas que, por exemplo, lá da ginecologia, tem um grupo de trabalho que funciona com HIV. Com as mulheres. E as que não têm HIV funcionam como grupo de controle, para a gente poder fazer as pesquisas e ensinar os alunos. Você falou nas mulheres, essa transferência direta aí da mulher para a criança enquanto na gravidez continua ainda? Não, isso graças a isso aí acabou. Acabou? Acabou. Todas as mulheres, elas Ainda têm que bem. fazer o teste do HIV na gestação. Isso é Faz extremamente parte do importante. pré-natal Faz hoje em parte dia. do pré-natal. É extremamente importante porque você protege a criança do vírus. Como? Você tem que dar remédio para a mãe, Certo, você faz o remédio venoso na hora do parto, certo. faz a cesariana, essa mãe Não não... faz o parto normal por causa o de parto contaminação normal do canal. Isso. sei. Eles falam que você pode fazer o parto se a carga viral do HIV no sangue estiver abaixo de 1000 cópias. Sei. Aí você poderia fazer o parto transvaginal. Mas normalmente se faz a cesariana porque você faz uma cesariana seca. Você vai fazendo as hemostasias e você vai limpando para não ter sangue, para o bebê não entrar em contato com o sangue da mãe. Certo. Essa mãe está proibida de amamentar, porque o leite materno passa o HIV para a criança. Olha, informação importante aí. Então, é para aquelas mães que são portadoras do vírus da HIV, não pode devem Não amamentar. deve amamentar Tá. e deve-se evitar que na maternidade as mães dêem o bebê para outra mulher amamentar. Sei. Então, a amamentação é uma coisa exclusiva. E hoje já existe leites especiais que suprem todas as necessidades do bebê sem necessidade do leite materno. Mudou alguma coisa com relação ao diagnóstico? Quais são Mudou os o testes? diagnóstico, mudou o diagnóstico. Porque Antes antigamente... tinha o ELISA e tinha o Western Blot. Western Blot. Era basicamente isso. Hoje Ainda se usa, mas já existe hoje o chamado teste rápido. Teste rápido. Esse teste rápido, com uma gota de sangue, a gente consegue fazer o diagnóstico. Isso vai estar disponibilizado também em toda a Isso, rede pública do país todo? Está disponibilizado em toda a rede pública, é gratuito. O exame fica pronto em 15 minutos e qualquer pessoa pode procurar o serviço. Todos nós deveríamos fazer o teste? Todos deveriam fazer, principalmente quem teve relação sexual desprotegida, sem uso de Uma preservativo. relação sexual casual, a gente sempre diz que o melhor é prevenir do que remediar. É o mote aqui do nosso programa. Mas se a pessoa... Inclusive Sim. é o seguinte, a pessoa não quer usar camisinha, falando que a camisinha tira o desejo sexual, que atrapalha. Mas pensar que vai pegar uma doença não tira o desejo sexual, ou não pensa que pode pegar a doença. Porque a gente está falando muito em AIDS, mas a gente tem que pensar em gonorreia, em todas as sífilis, outras em doenças, cancro, em hepatite B, C, em gardnerella, de transmissão HPV, sexual, né? todas elas de transmissão sexual. E a recomendação, então, de uma maneira geral, se vai ter alguma relação sexual casual, é alguma relação, a pessoa não tem uma relação estável, é sempre usar camisinha mesmo. Sempre a usar gente camisinha. sempre estamos repetindo aqui, sabe, Fernando? É a repetitividade com complexidade crescente para você que está nos acompanhando, nos assistindo aí, não caia nessas circunstâncias e vir a adquirir uma moléstia aí que depois é de difícil controle. Difícil controle e tratamento. Porque esse foi um dos grandes problemas na década de 70, quando surgiu a pílula anticoncepcional, quando Houve surgiu uma liberação da o sexualidade. direito dos gays, o Festival de Woodstock, de 1968, onde as pessoas faziam sexo na lama. Né? Isso tudo contribuiu para essa mudança do comportamento sexual, essa liberalização sexual. Mas ninguém esperava surgir a AIDS. Quando a AIDS surgiu, Foi um problema. Nós tragédia, tem né? 40 milhões de pessoas infectadas no mundo. Aqui no Brasil, são 718 mil casos. E não é mais porque o governo, de forma correta, acertou na estratégia de fornecer gratuitamente a medicação para a população. Segura aí, Fernando. Segura aí, eu vou pedir para você que está nos acompanhando aí, espera um pouquinho mais. Estamos conversando com o Dr. Fernando Ferri sobre AIDS, sobre doenças sexualmente transmissíveis e eu aguardo vocês. É rapidinho, nós vamos e voltamos.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Foi rapidinho. E hoje estamos conversando aqui com o Dr. Fernando Ferri, que é especialista em AIDS, veio do Rio de Janeiro, esteve aqui dando uma palestra ontem na Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo um lançamento, ajudando o lançamento de um livro de um grande amigo nosso, o Dr. Gustavo Canalonga, que é Revirando a Lata do Lixo. Então, nós estávamos falando, Dr. Fernando, sobre as questões dos números da AIDS aqui no Brasil e falávamos sobre a questão da infância e da adolescência. Qual a leitura que nós podemos fazer sobre essa moléstia hoje em relação à família, em relação a essas fases da vida? Bom, no Brasil hoje nós temos 718 mil casos de AIDS. São 40 mil novos casos por ano. Continua muito crescente ainda, né? A Organização Mundial de Saúde liberou um laudo no mês passado, mostrando que o Brasil, entre os países emergentes, foi onde teve o maior número de casos de AIDS. O que será? É a sexualidade que tem se despertado muito precocemente? Precocemente. Isso que está sendo um grande problema. Nós observamos meninos, às vezes, de 2, 3 anos, que começam a brincar de boneca. Começa a brincar de brincadeira de menina. Uhum. Então, ele já começa a sofrer um preconceito desde essa faixa etária. No Rio de Janeiro, teve um pai, foi isso uma coisa recente, foi divulgação nacional, que o menino queria brincar de boneca. E o pai bateu tanto no garoto que matou o garoto. Ué, que isso? Menino de 2 anos. Que coisa! A gente está acostumado com tudo quanto é tragédia, mas quando você fala uma coisa dessa daí é pior ainda. Porque o menino queria brincar de boneca, queria brincar de menina. Quer dizer, aí talvez o machismo, né, colocado ali. Mas cuidado com essas crianças, então. Uma criança de 2, 3, 4 anos de idade não tem hormônio, não tem sexualidade, não tem maldade, é um anjinho, entendeu? E aquilo ali faz parte da natureza. Às vezes é uma alma feminina que está no corpo masculino e que a medicina ainda não tem uma explicação para isso. Talvez a gente chegue. Talvez o índice hoje em dia da comportamento sexual homossexual, ou no caso das mulheres, o lesbianismo, né? A gente não dá para poder entender o que está acontecendo, por que desse comportamento, né, Fernando? Mas a gente já vê isso desde essa fase tenra, de idade em que as crianças... Quem tem filho sabe, eles não têm sexualidade quase nenhuma. Então, aí eu não entendi ainda. Como é que eles iniciam a precocidade do iniciação? Então, ele já começa a ter o bullying dentro de casa. Quando eles vão para a escola, ele continua sentindo o bullying. Quando ele chega a 12, 13 anos de idade, eles se identificam dentro da escola e eles fazem os seus grupos. E esses grupos ficam fechados e eles começam a ter relação sexual entre si. Tem a ver, nós falamos aqui sobre esses grupos emo, né? Emo é isso mesmo que fala, né? Emo, os grupos alternativos, talvez tenha algum conflito nessa sexualidade. Eles têm muitos conflitos, porque o bullying continua, não tem o acolhimento em casa, são discriminados. São vítimas de preconceito ali dentro da escola. São taxados de bichinhas ou vários outros termos pejorativos. E que aquilo ali cria um conflito e uma tristeza muito grande dentro deles, porque eles não conseguem entender isso. Por que ele às vezes luta contra isso e se torna uma pessoa infeliz, porque na verdade ele não tem nenhum tipo de atração por mulher, ele tem atração por homem. É só a gente fazer o exercício ao contrário. Né? Quem é heterossexual, né, vai ter atração por mulher, não tem atração por homem. Faz o exercício ao contrário. Então, qual que é a dica? Qual é a dica que fica para os pais, a dica para os professores, a dica para os adultos, aqueles que acompanham essas crianças, esses adolescentes? É procurar ajuda especializada. Sim. Então, procure um psicólogo, procure um serviço de sexualidade. Existem médicos, psicólogos que são especialistas nisso, para poder orientar a família na condução da educação dessa criança, para que ela possa ser protegida, para que ela possa receber amor, carinho, e que essa criança possa crescer sem traumas, sem defesas, porque senão ela se fecha no mundo dela. E muitas das vezes essas crianças, 13, 14, 15 anos, sofrem bullying em tantos lugares que depois não procura ajuda médica. Sim. Então ele não procura, ele tem uma doença e ele não vai procurar ajuda médica porque ele tem medo de chegar no posto de saúde e ser discriminado e receber bullying dentro do posto de saúde. E aí, nesse contexto, a AIDS circula. A gonorreia circula. Fica muito restrito ali a esses mesmos grupos. Porque a transmissão do HIV está relacionado com o sêmen. É o sêmen que vai veicular o HIV.
Então, essas crianças, precocemente, e as meninas também que estão precocemente tendo atividade sexual, não usam preservativo, não tem essa cultura. Deveriam, mas não usam. Não usam. E não adianta, porque vão fazer sexo porque eles têm muito hormônio. E fazem de forma errada, de forma equivocada, sem ter a orientação adequada de um ginecologista, de um sexólogo, de um psicólogo. E às vezes o próprio pai e a mãe também não dominam o assunto e foram criados dessa maneira. Antigamente você não podia falar de sexo com os pais. Era um tabu muito grande. Um tabu. Entendeu? Ao passo tem que dialogar. Todo mundo tem órgão sexual, pô. Todos os homens têm pênis, todas as mulheres têm vagina. Então, se cria um preconceito de conversar sobre isso e cria um bloqueio que faz com que essas crianças passem a ter atitudes de forma, não vamos dizer irresponsável, não pode nem dizer irresponsável, porque elas, na verdade, não têm o conhecimento e a orientação adequada. Engraçado, Fernanda, às vezes eu estava assistindo até outro dia um documentário também, pessoas que são transexuais, travestis, sei lá quais os nomes, muitas vezes essas pessoas nem sabem assim a se rotular, né? Mas o que eu vejo, e penso principalmente como trabalhador dentro dessa área de medicina preventiva, e que são apenas seres humanos como nós mesmos, que têm todos os sentimentos, sofrem, né? Inclusive sofrem esses preconceitos e querem encontrar um caminho pela vida mesmo, né? E a gente tem que entender isso, entender a sexualidade dessas pessoas e simplesmente respeitar. Você não precisa conviver, você não precisa fazer nada disso, mas também não precisa fazer bullying, não precisa fazer chacota, não precisa fazer, ter atitudes discriminatórias. Porque não morde, não vai te agredir, não vai fazer nada de mal para você. Perfeitamente, doutor, então, é isso aí. Falando sobre a infância, estamos falando sobre a adolescência, e esse adolescente agora que se tornou adulto, que também deve ter uma maturidade maior, já tem um nível de compreensão maior. E, inclusive, tem as pessoas que estão envolvidas, isso trabalham até com esses grupos de autoajuda, né? No sentido, aqui estávamos falando sobre o livro do Gustavo, né? Mas tem aqui um trabalho aqui na nossa cidade, que está se iniciando aí para esse grupo, que é a Casa Amor e Vida. Casa Amor né? e Vida. Nesse sentido de ter o acolhimento para com as pessoas, aquelas que já são portadoras do vírus da AIDS e estão tratando. Como é que está a situação do tratamento? O resultado é muito bom, mas a pessoa pode parar o tratamento, ele interrompe em algum momento? Não. Uma vez que começou o tratamento, que começou o antirretroviral, é extremamente importante fazer o uso da medicação no horário correto e seguindo todas as recomendações do médico. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, final de semana, se você vai sair e vai beber, você não tem problema não, pode tomar o remédio que não corta o efeito do álcool. É verdade. Né? Então, porque eles falam assim, eu vou beber, vou numa festa... Tá com medo de cortar o efeito do remédio. E acha que não vai adiantar tomar o remédio porque vai beber. Então, não beba. Né? Não mistura. Não beber, mas se for beber, com medicamentos. Mas se for beber, não deixe de tomar o remédio. Não pode parar de tomar o remédio, hipótese nenhuma. Certo. Estamos conversando aqui com o Dr. Fernando Ferri, carioca, especialista em síndrome da imunodeficiência adquirida, a popular AIDS. Nós estaremos partindo para o próximo bloco e eu espero que vocês nos acompanhem aí. É rapidinho, nós vamos e voltamos. Até já. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje estamos entrevistando aqui o Dr. Fernando Ferri e estamos aprendendo muito aqui, né, Preventino? Caramba, uma aula
lá. Estamos falando aqui sobre as questões da AIDS, as questões da sexualidade de acordo com as fases da vida. Falamos sobre a criança, sobre o adolescente, o adulto, né? As opções sexuais que hoje em dia estão todas mudando, e nós apenas somos observadores disso daí, temos que aceitar essas situações que acontecem, mas que a família, a sociedade tem ainda uma certa dificuldade com relação a isso. E o idoso, Fernando, o idoso também é vítima de preconceito. Também. Né? É vítima de preconceitos e vítima também da AIDS. Os mais jovens acham que são eternos, né? E que tem Isso. toda a testosterona sobrando por aí, né? Isso. E que velho é como se ele já tivesse morto, né? Isso. Isso é um conceito completamente equivocado, Uhum. porque você nunca vai pensar que o vovozinho e a vovozinha vão manter A relações sexuais. sexualidade continua mantendo, no idoso. mesmo na idade Isso. avançada, sempre assim. Uhum. Porque em 2001, nós detectamos lá no Hospital Gafreguili um quantitativo de 60 pacientes com mais de 60 anos. Sim. E aquilo não era uma coisa comum. E aí nós começamos a estudar um pouco mais, fomos até o Ministério da Saúde para tentar divulgar isso. E no ano de 2009 foi feita uma campanha nacional pelo Ministério do Programa Nacional de ST-AIDS sobre a AIDS nos idosos. Por Você quê? não acha que os idosos, principalmente os homens, no passado tinham um maior número de parceiras sexuais? Talvez seja aí em relação a isso? Não, é que vem da geração de Woodstock, né? É aquela geração, quando eles tinham 20 anos, lá Desde na os década de anos 60 e 60. 70. Uhum. Naquela época não existia camisinha, não se usava camisinha com tanta Nem pílula frequência. anticoncepcional, não Nada. se falava nada sobre isso. Isso. Controle de natalidade. E aí o que acontece? Esse idoso, ele já criou seu filho, já tem neto, está aposentado, normalmente tem uma boa renda, e a sobrevida hoje está aumentando muito. Então, estão envelhecendo, com o chamado O envelhecimento bem espermatozoide do sucedido. idoso continua novinho, continua continua, zerinho do mesmo continua, jeito, né? As mulheres, os óvulos, eles têm um tempo de vida, né? É limitado o número de óvulos nas mulheres. Mas no homem não. Não. Mas o que acontece com as mulheres agora? Estão fazendo reposição de hormônio. Certo. certo. Não só os adesivos que colocam de testosterona, de estrogênio, a reposição oral, e também os estrogênios intravaginais. Então isso fez com que essas mulheres, que hoje em dia também se cuidam, se alimentam melhor, fazem ginástica, elas passam a ter também uma vida sexual muito ativa. Tem qualidade de vida, né? Sim, sim. A gente chama aqui o idoso de juventude acumulada, né? Na verdade, o idoso é um jovem que tem uma juventude ainda Isso. acumulada ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E além disso, tem as pílulas para disfunção erétil. Então isso Hoje acabou é um dos com um remédios problema que mais se mais vende se no vende. mundo, né? São os Isso. Viagras da vida, Viagra, e os Cialis, similares aí, né? Então, esses remédios, eles prolongaram a atividade sexual do idoso. E aí, o que vai acontecer? Ele chega numa fase que ele fala assim, poxa, eu já estou com 65 anos. Será que eu vou chegar aos 80? Pô, falta 15 anos para Então eu chegar a vamos viver 80. a vida, Vamos né? viver a vida e vamos fazer. Então, ele começa a fazer tudo que ele queria fazer na vida e nunca acaba teve coragem de se fazer. expondo a riscos. Se expõe ao risco. Né? Devia ter não a tem o doença, hábito- a o hábito AIDS da numa camisinha. idade E aí já faz avançada. besteira. Entendeu? Aí não usa camisinha. Sei, E aí acabam se contaminando. sim. Entendeu? Então, isso está sendo um E fenômeno leva muito até comum. para casa também, né? Eu acho que esses que têm essas relações casuais e depois vão ter relações com as suas esposas. E passam para As as esposas esposas. são vítimas para poder Isso. vir adquirir essa Adquirir doença o aí. HIV. É isso aí. Isso é um fenômeno extremamente comum e está preocupando também o Ministério da Saúde. Então, na verdade, as coisas estão indo para as duas pontas. Ô, O Fernando, jovem e o idoso. Fernando, eu penso aqui, e o futuro? Né? Nós falamos em relação ao passado, essa doença que chegou aí, no começo destruiu demais, hoje ela está controlada e muito bem controlada, é disponível para diagnóstico, para tratamento na rede pública. E o futuro? Qual é o futuro aí? Hoje nós falamos, já tem ébola aí, que é um outro tipo de vírus também, mas da AIDS em especial. O futuro é muito promissor. Vacina? Vários artigos já estão falando sobre cura. A vacina ela não vai acontecer porque o vírus ele tem uma capacidade de mutação tão grande que ele se individualiza. É Como quase se fosse a espécie. gripe? Quase espécie. Não, no indivíduo espécie? chama-se quase espécie. Então Sei. aquele vírus passa a ser único. Tanto é que duas pessoas com HIV têm que usar camisinha. Porque senão ficam trocando vírus diferentes. Se a gente Cepas pegar no diferentes. cérebro, se pegar no cérebro, aqui no lobo frontal, no lobo occipital e no parietal,
e a gente for estudar a genética desses vírus, nós vamos ver que tem diferenças dentro do próprio indivíduo. Então, a gente não vai conseguir fazer vacina. O que vai conseguir fazer é, por exemplo, teve um caso de cura na Alemanha, que foi feito um transplante de medula óssea num paciente com HIV. Zera todo o sistema imunológico e leva um outro grupo de células e de anticorpos novos ali para o organismo, né? E esse doador tinha uma mutação que confere resistência ao HIV. Sei. Então, esse indivíduo foi curado. Desde 2007 que ele não se encontra mais vírus nele. É o primeiro caso de cura. Isso vale para outras moléstias também, viu, Fernando? Existe caso, eu trato muito dessas pacientes com doença de Crohn, pacientes que fizeram esse transplante de medula e zeraram também a doença inflamatória intestinal. A mesma coisa acontece com a AIDS, então aí um exemplo. Isso. Mas só qual é o problema disso? Você encontrar o doador compatível. E você fazer um procedimento, que é um transplante de medula, que é um procedimento muito agressivo. Sim. É radiação de corpo inteiro, é quimioterapia pesada. E você justifica fazer isso quando ele tem uma leucemia que vai matá-lo. Se ele não fizer o transplante, ele morre. Então, a opção é fazer o transplante, deu certo e ele curou. Mas isso não conseguiu ser replicado, porque tem muita dificuldade técnica para ser replicado. Então, estão buscando caminhos de biologia molecular, de fazer a intervenção para tentar fazer com que de forma genética. Você é otimista com relação ao futuro? Porque hoje em dia, por exemplo, já existe a pílula única para tratar o HIV. Concentraram todo esse coquetel retroviral numa pílula só. Já está sendo utilizado? Já está sendo utilizado. Usa lá no teu hospital? Ainda não. O Ministério da Saúde está colocando isso no Rio Grande do Sul, que é onde está tendo o maior número de casos no Brasil e está tendo o maior problema. A dose é diária, única só? Única, um comprimido por dia. É a lamivudina, o tenofovir e o efavirenz. Nossa, nome complicado, tá vendo? 3 drogas que a gente coloca num comprimido só. Antigamente, você sabe, era pegar 40 comprimidos e jogar na boca ali, né? Então era um negócio horrível. Mudou. Hoje não, basta apenas um comprimido. A qualidade de vida é boa, apesar de que todos esses remédios têm efeitos colaterais. É uma coisa que eu não desejaria para um amigo. Nada é inocente, né? Talvez a melhor seja a prevenção, não adoecer. É não adoecer e não pegar Adoeceu, também tem os recursos aí para poder ajudar essas pessoas. Então, assim, a ciência está evoluindo, já se conhece muito bem o ciclo do vírus na célula, já se conhece muito bem receptores e as moléculas que estão participando do processo de replicação do vírus, e cada vez os remédios são mais seguros, mais potentes, e vão conseguir dar uma sobrevida muito grande. Todo esse trabalho que vocês têm feito lá no serviço de vocês, dá até a possibilidade de criar um serviço de mestrado, é isso? Não, nós já temos o mestrado. Já tem o mestrado só para aqueles médicos que queiram tratar HIV, de pacientes com AIDS. E nós vamos trazer esse mestrado aqui para Varginha. Aqui para Varginha, para nossa cidade? O doutor Adrian Bueno vai ser um médico, né, um vamos orientador. Ter um núcleo aqui vamos de fazer mestrado um núcleo de mestrado aqui. E nós vamos fazer também um programa de capacitação e de valorização do professor das escolas públicas e privadas nesse assunto. Nós vamos é pela educação, realmente. Tem que ser um trabalho pedagógico. Preparar o professor. Fernando, muito obrigado mesmo por sua presença aqui, né, Preventivo? Ficamos muito alegres, aprendemos muito aqui. E gostaria que você deixasse as suas considerações finais aí para os nossos telespectadores, em especial da nossa região aqui do sul de Minas. O que eu fiquei muito feliz e honrado em vir aqui para o lançamento do livro do Gustavo Canalonga. A Casa Amor e Vida vai ser um espaço muito importante dentro dessa cidade para que as pessoas que têm esses distúrbios de sexualidade, que as famílias que possuem essas crianças, que querem entender o que está acontecendo, que procurem a Casa Amor e Vida, que lá vai ter um ambiente de amor, um ambiente de paz, de respeito, de carinho, sem discriminação, para que essas pessoas tenham a orientação adequada para ter uma vida mais feliz. Que bom. Este foi o Dr. Fernando Ferri, especialista, amigo nosso aqui, carioca, que esteve aqui na nossa cidade para dar uma palhinha e dar um empurrão aqui no tratamento daquelas pessoas que são portadoras do vírus da AIDS. Bom, muito obrigado, o tempo passou rápido e eu sempre vou estar aguardando e agradecendo a todos vocês pela audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Fernando.